8 horas mais 20 minutos, voltamos ao vivo aqui com o debate esportivo até às 9 horas, hoje dando grande destaque para o basquete. Antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui com o André Germano, que ele é coordenador técnico da Seleção Brasileira de Base, também com o Daniel Guedes, diretor de esportes do Clube de Campo da cidade de Rio Claro. Quero aproveitar já, o pessoal está mandando as mensagens aqui no WhatsApp para a gente, mandar um beijo todo especial, um abraço para a família CVZ, o André Bolinha lá do CVzão, está acompanhando a gente. Ele está dizendo aqui que, olha, a família CVZ Futebol Clube foi fundada em 6/6/2006 e sábado agora é aniversário do clube. Está pedindo para a gente mandar um alô. Muito obrigada pelo carinho e parabéns aí pelo aniversário do clube. Você continue mandando a sua mensagem para o 99464-4958 para participar aqui com a gente. Olha, a gente vai mostrar para vocês agora algumas imagens dos meninos da seleção sub-16 treinando. Eu queria saber do André. André, tá faltando apenas um corte agora, é isso para acontecer, para formar o time mesmo que vai viajar? Nós temos hoje no grupo 12 atletas, nós temos um jogador chegando amanhã, aqui em Rio Claro, que é um jogador que joga, um menino que joga na Espanha, que joga joga o campeonato espanhol, e ele, por situações de terminar o ano letivo na escola, ele atrasou uma semana na apresentação dele, que já estava previsto. E aí, durante a semana, se faz o último corte já para o grupo que vai viajar para a Copa América. Muito bem. Temos um Rio Clarense ainda, né? O filho do Caio, do Álvaro Pacheco, Caio, continua, né, Ivo Rosalém? E estamos na torcida por ele, né? É claro que ele vai ter que demonstrar o potencial e seguir em frente na carreira, mas a gente torce pelas pratas da casa. Que por falar em pratas da casa, é o seguinte, eu ouvi uma entrevista muito longa com o Rubem Manhano, técnico da seleção brasileira principal, argentino, né? Que está trabalhando na seleção há 5 anos, e lá atrás gerou alguma polêmica quando foi escolhido para comandar o projeto do basquete brasileiro. E claro que nesse tempo todo a gente viu muita coisa do Manhano, só que eu nunca tinha tido a oportunidade de ouvir tanto o Manhano falar sobre tantas coisas e com profundidade, né? Isso aconteceu no Café JC, que o Matheus Pesotti promoveu, e olha, fiquei mais impressionado positivamente ainda com o Rubem Manhano, que a gente tem muita rivalidade, brasileiros, argentinos, a gente é bairrista, né? Um monte de coisa, mas competência não se discute. Eu fiquei, olha, encantado com a capacidade demonstrada pelo Manhano e com as colocações que ele fez. E uma das análises feitas por ele me chamou a atenção quando ele falou a respeito da decadência do basquete brasileiro. Ele falou que, para começar, o que acontece é que cada vez menos jovens têm praticado basquetebol, seja em clubes, nas escolas e nas universidades, e que isso tem um reflexo direto no número de atletas que são revelados e que chegam até a seleção brasileira. O André Germano, que está aqui com a gente como coordenador da base da seleção, eu acho que poderia falar um pouco disso. Ele disse que há um projeto todo em andamento, André, para que isso seja resgatado e o basquete seja muito mais praticado pelo país. Em que nível nós estamos? Bom, eu acho que a gente tem um problema de política esportiva, pública esportiva, né? Porque o esporte no geral tem que ser iniciado dentro das escolas, para a partir dali você ter meninos e meninas que vão para jogar em clube pensando em rendimento e pensando em desenvolvimento como atleta. O basquetebol em particular, eu trabalho com as seleções de base desde 2008. Nós tivemos durante um período uma diminuição de equipes formadoras de basquete em São Paulo e no Brasil inteiro. E isso também devido, e escolas também, que existiam muitas escolas que tinham a prática da modalidade, e hoje são poucas escolas que têm, que eu falo até de nível de escolinha mesmo, de iniciação, falando em escolinha. E isso é um projeto que o próprio COB, em parceria com a Confederação, já está em andamento isso, que é um projeto de desenvolvimento e detecção de talentos, para a gente atingir as escolas, né, onde vão ter mais crianças e adolescentes praticando a modalidade, para a partir dali a gente poder captar esses meninos pensando em formação de atleta, pensando em alto nível. Se a gente for comparar em relação a outros países da América do Sul, em relação à Argentina, por exemplo, o número de praticantes, o número de equipes formadoras é muito, muito, muito maior. O Rubem, por ser argentino, ele tem números mais exatos, mas
os números que a gente tem, que só na Grande Buenos Aires, por exemplo, são 160 equipes de basquetebol formativas. Né? A gente não tem isso dentro do estado de São Paulo, falando de São Paulo. Então, o número de praticantes é muito maior, só que nós temos mais qualidade em relação à parte de biotipo, de características para a modalidade, onde a gente consegue equiparar isso dentro da quadra. Mas a gente tem que atingir nas escolas para a gente poder ter um volume maior de praticantes. Só lembrando que daqui a pouquinho a gente vai trazer também uma entrevista com o técnico da Seleção Brasileira, o Rubem Manhano, que conversou com a gente também aqui para o debate esportivo. Agora, Daniel, diante de tudo isso que o André comentou, vocês lá no Clube de Campo estão procurando dar ênfase ao esporte, né? Estão procurando trazer as crianças, trazer o pessoal para essa prática, né? Chamar isso mais. Sem dúvida. Eu acho que o nosso papel é exatamente esse. Hoje nós estamos assumindo as categorias. Hoje começamos com o Sub-12 e com o Sub-13, que são as categorias que estão disputando os campeonatos. Mas eu concordo plenamente com o que o André falou. Para a gente pensar em esporte, primeiro nós temos que massificar. Teria o papel do Estado, que seria através da escola, e esse não está funcionando. Então a gente tem procurado também fazer projetos na periferia, alguns realmente também em escola, que a gente sabe que está sendo feito, mas criar núcleos das crianças jogando basquete. Esse é um papel social, educacional fantástico que nós temos que fazer, pensando primeiramente na criança que está lá como cidadão. Quando você consegue massificar, aí aparecem os talentos, aí a gente vai pensando esses meninos e meninas e que participarão das equipes competitivas. Acho que a gente não pode sair pensando nas equipes competitivas, nós temos que começar primeiro a pensar em massificar o esporte. Os clubes têm um papel fundamental. Eu acho que nós, lá no Clube de Campo, temos essa concepção. O clube é o formador de equipes. Não digo assim, o clube como a entidade associativa. E nós estamos buscando essa nossa responsabilidade, o Estatuto, inclusive, fala que nós temos que fazer isso. Então, nós estamos começando com um projeto piloto com o basquete. Queremos fazer outras modalidades. Agora, Rio Claro tem uma tradição muito forte, o Clube de Campo tem uma tradição muito forte com o basquete. A nossa ideia, então, agora é nós nos responsabilizarmos pelas categorias de base, vamos subindo ano a ano com uma categoria e que esperamos que daqui a alguns anos a gente tenha frutos para que esses meninos que estejam jogando possam dar consistência para o trabalho que é feito no adulto. Então, a nossa ideia é exatamente essa. É importante a gente sempre salientar o seguinte, essa parceria que foi feita com a Prefeitura foi fantástica, inclusive para os associados do clube. Através disso, nós estamos utilizando, por exemplo, com a Seleção Brasileira, com as equipes que estão em competição, a gente usa somente o tempo ocioso que a quadra ficava vazia. Nós conseguimos fazer um negócio que o clube comprou um equipamento de alto nível, que o sócio vai chegar lá e vai utilizar um equipamento desse por um preço muito menor que foi feito. Além da gente estar podendo fazer um trabalho social e esportivo fantástico. Então, nós estamos começando. Espero que daqui a uns 2 ou 3 anos a gente já tenha frutos consolidados para a gente estar discutindo. Agora, o André, a gente percebe que realmente existe uma ligação entre toda a estrutura da CBB. Por exemplo, a gente viu que o Rubem veio até Rio Claro, né, ele se apresentou às crianças, ele participou com o pessoal, né, e inclusive se inteirou também junto. Então, o que dá a entender é que o Sub-16 está treinando de uma maneira, o adulto de outra. Não, me parece que existe uma espinha dorsal, existe realmente um projeto onde há-se um aproveitamento das categorias de base futuramente para o time profissional, mais ou menos por aí? Olha, as categorias de base elas têm que ter 2 objetivos muito claros, né? Primeiro, falando em seleção brasileira e falando em campeonato internacional, como Sul-Americano, Copa América e Mundial, em relação a resultados. A gente buscar resultados. O Sul-Americano vai nos levar à Copa América, essa equipe Sub-16 foi campeã Sul-Americana Sub-15, e que os 4 primeiros da Copa América vai levar ao Mundial Sub-17. E o outro objetivo que anda junto, que tem que andar junto, é a formação de jogadores, pensando em seleções adultas, a seleção adulta também. Então existe hoje um trabalho desde seleção Sub-15, e esse ano vamos ter até uma seleção brasileira Sub-14, porque vamos ter um Sul-Americano Sub-14, com objetivos claros de competitividade, de ser uma equipes competitivas, mas com formação de atletas pensando na equipe adulta. E isso vem de um trabalho
a longo prazo e vem de um trabalho sequencial. Então, não adianta a gente trabalhar no Sub-16 sem pensar nessa formação daquilo que... qual atleta que nós queremos formar, qual as qualidades que nós temos que desenvolver, pensando numa seleção adulta. E o Rubem, ele ajuda em todas as categorias. Eu trabalhei com muitos técnicos já nas categorias de base, trabalhei com o José Neto quando nós fomos para o Mundial em 2011, o Demétrios, que é técnico de Minas, foi para o Mundial Sub-19 em 2013, os dois trabalham na seleção adulta. Gustavo de Conte trabalhou em seleções brasileiras de base, né? E pegando até assim, um pouco atrás disso, o Rubem veio, deu sequência no trabalho. Na época trabalhava o próprio Guerrinha, o próprio Lula, ele já trabalhava, por exemplo, o Neto foi assistente do Guerrinha, sim, e do Lula nas categorias de base da seleção também, e hoje trabalha com a seleção adulta. Então, existe uma continuidade do trabalho, e principalmente essa ideia de a gente estar sempre o atleta passando ano a ano com um trabalho contínuo, com metodologia de trabalho contínua, pensando na formação dele a longo prazo. Muito bem, olha, a gente vai aproveitar esse gancho aí do André Germano, ele que é coordenador técnico da seleção brasileira de base, falando do Rubem Manhano. A gente vai acompanhar então a entrevista que o técnico da seleção brasileira masculina adulta deu para mim essa semana lá no Clube de Campo. Nós encontramos com ele, ele conversou um pouquinho, falou um pouquinho sobre o trabalho desses meninos da seleção Sub-16 e do trabalho que ele vai desenvolver nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Vamos acompanhar. Manhano, tem gostado do que você tem visto desses novos talentos aí? Acho que temos uma garotada muito interessante, mas precisamos trabalhar muito com eles, porque temos que lembrar que eles chegam acá sendo campeões sudamericanos, agora eles têm por la frente uma Copa América classificatória para um Mundial, uma categoria que acho que nunca jogou um Mundial, e precisamos desse incentivo, precisamos desse espelho. Falando um pouquinho agora da seleção adulta masculina, Manhano, você fez a convocação na última segunda-feira e optou por um time mais jovem, sem jogadores da NBA, né? Por que essa tática? Não, generalmente é muito difícil ter a eles para um jogo pan-americano, muito difícil. Já aconteceu o pan-americano anterior, que prácticamente no tivemos jogadores NBA, y todos los jugadores que están envolvidos, sobre todo, por ejemplo, en el torneo, hay un nombre que sí, hay nombre que no, en el torneo español como Huerta, por ejemplo. Mas yo aprovecho también el Panamericano para ir testeando jugadores para futuros compromissos internacionais. Quando você chegou na seleção, há 16 anos, o time adulto de basquete não conseguia ir a uma Olimpíada. Em 2012 você conseguiu esse feito. Agora para 2016, qual que é a expectativa? O que mudou ao longo desses anos? No, é muito claro a expectativa nossa. A expectativa é lutar por uma medalha. Isso está claro, acho que os jogadores sabem, acho que as perspectivas nossas são boas. Solamente avaliar que aconteceu com a equipe no último Jogo Olímpico, que quedou em uma quinta posição, no Mundial em uma sexta posição, ou seja, dá para acreditar que a equipe pode lutar por uma medalha. E a gente vai acreditar nisso, né, Rosalém? Técnico Rubem Manhano, muito otimista aí em relação à conquista de uma medalha nas Olimpíadas, e eu acho que é bem provável também, não é nada impossível, não é mesmo? Com bons números, né, à frente da seleção brasileira, vem tendo resultados expressivos e recolocou a nossa seleção num caminho de que possa dar mais otimismo a todos nós, nesse sentido, inclusive, de acreditar em algum resultado já nessa próxima competição. Agora, não sei se eu posso perguntar isso, eu posso, não sei se ele pode responder, né? Eu falei tanto a respeito do que eu me impressionei positivamente com o Manhano e com o próprio resultado que o trabalho dele deu. Existe, você trabalha com o Guerrinha, que é um dos top do Brasil hoje, vice-campeão do NBB, e tem contato direto com o Manhano. Ele trouxe algo diferente, uma escola de basquete diferente que ele implementou na seleção, ou é apenas um perfil pessoal dele que é positivo à frente de um selecionado? Tem algum diferencial? Olha, eu entrei na seleção na época que estava ainda o Moncho, o Monsalve, em 2009, né, que ele estava trabalhando à frente da seleção, e logo em seguida o Rubem assumiu.
eu não acompanhei os trabalhos das seleções, assim, acompanhava os treinamentos na época do Lula, na época do Guerrinha, não participava diretamente das comissões técnicas de seleção. Eu acho assim, eu acho que tudo é um momento e até uma continuidade de trabalho. O Rubem, com certeza, com a experiência internacional dele, com o nível de competitividade que ele teve com a seleção argentina, trouxe, lógico, muita coisa positiva para o grupo e a evolução que esse grupo foi tendo durante os anos, né? Eu acho que, por exemplo, na época do Moncho, na própria época do Lula, os jogadores que estão hoje eram muito jovens na época, iniciando na seleção, né? O Thiago Splitter, o próprio Huerta, eram jogadores jovens e eles foram adquirindo, foram amadurecendo também, não só dentro da seleção brasileira, mas nos seus clubes também, né? Jogadores que foram para a NBA e vão amadurecendo durante a própria carreira esportiva que eles vão tendo. Então, eu acho que tudo é um processo de desenvolvimento e com certeza, o Rubem trouxe alguns valores importantes também do trabalho dele, da escola argentina, do trabalho dele internacional que ele teve, e isso foi agregando valor para a evolução da equipe. E, André, a questão de treinadores. Como é que você vê os treinadores a nível de Brasil hoje? Eles estão parados um pouco no tempo, eles estão se aperfeiçoando, ou falta, de repente, assim, cursos de formação, a própria CBB, de repente, oferecer isso para os treinadores, um intercâmbio melhor, porque o treinador, né, a conduta do treinador, né, a influência dele, reflete bem nos atletas também, né? Não, eu acho que nós temos grandes treinadores no Brasil, eu acho que nós estamos tendo uma evolução também. Desde 2010 nós temos uma Escola Nacional de Treinadores em atividade, com cursos foi dividido nível 1, 2 e 3. Vieram bastante treinadores estrangeiros de escola europeia, argentinos e americanos também com curso dentro do Brasil. Isso já tem um processo já da Escola Nacional de Treinadores. O próprio intercâmbio que a Liga das Américas oferece para nós, por exemplo, esse ano o Bauru jogou com equipes da Argentina de ponta e fomos muito bem, com técnico de seleção argentina também. Então, nós estamos evoluindo, desenvolvendo, e eu acho assim, o processo ainda, temos ainda muita, principalmente para a parte de intercâmbio, não falo na América do Sul, intercâmbio internacional com a Europa, no qual agora, por exemplo, vamos ter a oportunidade de jogar com o Real Madrid, para a gente também aproveitar isso para melhorar o nosso intercâmbio, porque não temos, né, contato com equipes europeias, então isso já veio com a própria vinda do Olympiacos, quando veio jogar com o Pinheiros, né? Agora o Flamengo disputando a final do Mundial também, então são coisas que a gente vivencia e a gente coloca o próprio trabalho que está sendo no Brasil com os times europeus. Temos muito para desenvolver, mas eu vejo uma grande evolução no trabalho, não só das equipes profissionais, como os trabalhos de formação também. Um exemplo claro, nós temos nessa geração que está aqui hoje, que está jogando com Sub-16, nós temos atletas na posição de lateral, por exemplo, de 1,98 m, 2 metros. Se a gente for pegar, principalmente quando eu entrei na seleção em 2008, 2009, essa era a altura dos nossos pivôs. Eram jogadores mais altos. E hoje nós temos jogadores altos jogando na posição exterior. Isso iguala fisicamente o nosso jogo com as equipes europeias que jogam já dentro desse padrão. Perfeito. Eu quero agradecer aqui a presença do Daniel Guedes, diretor de esportes do Clube de Campo. Daniel, os treinamentos aí, esse trabalho de preparação dos meninos do Sub-16 termina em breve, mas o trabalho de esportes do Clube de Campo segue depois disso, né? Com certeza. Para nós foi um incentivo a mais, né? Nós estamos buscando caminhar com esses meninos até o final do ano e o ano que vem continuar. Só emendando, Daniel, não posso deixar de perguntar isso para você, porque falou em basquete, falou em clube de campo, e ainda mais quando se retoma algum tipo de atividade por lá, nessa modalidade, ainda que na base, abre-se uma série de perspectivas que podem proceder ou não, mas os comentários existem. Você colocou bem aí a questão da base, de ampliar uma modalidade, uma categoria a cada ano, né? Adulto não se pensa no clube de campo. Não, nem se pensa, nunca foi conversado sobre isso. Nós queremos cuidar da base. Esse é o nosso objetivo. Muito bem, obrigado. Obrigada, então, Daniel Guedes. Quero agradecer também a presença do André Germano. Muito obrigada por estar com a gente aqui nesse bate-papo gostoso, nessa segunda-feira aqui no Debate Esportivo. Sucesso para vocês aí no decorrer da seleção brasileira nas categorias de base. Parabéns pelo trabalho. Obrigado e agradecer a Rio Claro, agradecer toda a hospitalidade.
toda a estrutura está sendo oferecida aí para a seleção. Tá Muito certo, obrigado. a gente agradece a presença de vocês. Vamos fazer um rápido intervalo e já está aqui no estúdio o técnico do Rio Claro Basquete, Marcelo Tamião, que vai conversar com a gente. Não sai daí, a gente volta já.